E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e a gente vai dar continuidade, né, a essa playlist que eu tô fazendo de cálculo 1, né? Então, como a gente já tinha falado anteriormente, né, eu dei uma introdução breve de alguns conceitos, falei um pouco sobre intervalos, falei um pouco sobre desigualdades, falei um pouco sobre módulo, valor absoluto. E eu fiz uma gama de exercícios lá falando um pouquinho desses assuntos. Agora a gente vai sofisticar um pouco isso. A gente vai mostrar o nosso principal elemento matemático, vamos dizer assim, que vai ser assim a base para tudo que vocês vão ver, não só aqui em cálculo 1, mas em cálculo 2, em cálculo 3 e cálculo 4, que são, e aí leva o título dessa aula, né? Que são as funções, certo? Então as funções, elas vão ser ferramentas muito poderosas para a nossa análise, porque muitas coisas que a gente estuda no mundo real, do comportamento em si, são descritas por funções, né? Então eu posso pegar vários exemplos para vocês. Eu faço engenharia elétrica e um claro exemplo que eu posso pegar para vocês todo mundo, eu acho, já ouviu música, né? Então, quando a gente analisa um sinal de música, né? Você sabe que ele é composto por uma frequência e ele viaja no tempo, né? E aqui eu vou botar o valor de f de t, que é o valor da função, certo? Então, vamos supor que você tem uma música que ela se comporta desse jeito aqui, certo? Ela é um sinal, né? Só que esse sinal ele vai ser descrito por uma função que eu vou chamar de f de t, do qual os valores que essa minha música assume dependem exclusivamente de uma variável que a gente vai atribuir valores para ela, que é o tempo nesse caso, tá? Então, uma das aplicações que a gente pode ter. Então, músicas, sinais em geral, são modulados por funções, né? E, em especial funções contínuas, tá? E discretas também, mas isso é assunto para outra coisa, tá? O que eu quero que vocês entendam é que as funções, elas são muito importantes porque elas vão dar a base para tudo que a gente conhece, tá? Eu dei o exemplo das músicas, mas a gente podia pegar um exemplo, por exemplo, de decaimento radioativo, por exemplo. Decaimento radioativo, como vocês viram no ensino médio em química, se tem lá o que a gente chama de tempo de meia-vida, né? Aquilo lá decai de acordo com uma função. Então, a função que descreve isso, né? E a gente vai olhar para isso e tentar analisar um pouco de forma geral. E aí a gente vai definir algumas coisas para vocês. Então, né? Quando nós falamos de funções, então tem muitas coisas que podemos usar, né? Então é interessante a gente estudar elas, tá? Então vamos começar com uma pequena definição aqui que eu vou colocar aqui para vocês. Então, lembrando das nossas aulas anteriores, vamos falar assim, ó. Sejam, no caso, A e B subconjuntos de R dos números reais. Lembrando que eu não comentei, né? Mas aqui em cálculo, nós vamos estar interessados nas funções puramente reais, tá? Em cálculo 4, talvez vocês verão alguma coisa com complexos, dependendo, tá? Mas cálculo 1, 2 e 3, vocês vão fazer análise puramente real, tá? Cálculo em si é um curso puramente com variáveis reais, tá? Sem variáveis complexas. Aí você teria que fazer um curso voltado para cálculo de variáveis complexas, tá? Que aí é uma outra análise que você tem que fazer, outro domínio, tá? Então vamos pegar dois subconjuntos de R, ou seja, a gente vai pegar os números reais aqui, vamos pegar duas partições deles aqui, uma A e uma B, mais ou menos assim, não necessariamente desse jeito, mas só para simbolizar. Vou pegar duas partições do R
E a gente vai dizer o quê? Que uma função, vou chamar de f, ela é uma função que carrega valores de A, desse conjunto A, e ela entrega ele para B. Então imagina o seguinte, é legal fazer essa analogia. Imagina que vocês estão numa cidade, tá certo? E antigamente as pessoas comunicavam por cartas, né? Então pensa que eu tenho uma informação aqui na minha casa, que seria o conjunto A, e eu quero enviar uma carta para o meu amigo ou algum familiar meu que está na casa dele, que está em outro bairro, né? Em outro conjunto B, né? Quem que geralmente faz isso, enviar cartas? O carteiro, né? Então as minhas Fs vão fazer esse trabalho de carregar valores para outros conjuntos, tá? Então é como se ele levasse a carta da minha casa para a casa da minha mãe, por exemplo, tá? Então é interessante a gente falar isso. E matematicamente a gente escreve dessa forma: F é definida de A até B, né? Ou seja, ela carrega valores de A e leva para B. Isso aqui é o que a gente chama, então eu vou falar, isso aqui é uma lei, a gente chama de lei ou regra, né? De cada elemento. Que a cada elemento de A faz o que a gente chama de correspondência, né? Em um único elemento, tá? Elemento de B. É importante essa parte. Pega a analogia que eu falei da carta. Não adianta o carteiro catar a minha carta e entregar... Vamos supor que magicamente minha carta se multiplica no correio. Não faz sentido ele enviar para minha mãe e para minha avó, tá? Então sempre você tem essa ideia de pegar um elemento, uma coisa, um número, e eu mando ele para um outro número específico em B, tá? Vou fazer um diagrama depois que vai ficar mais fácil de entender, mas eu preciso que vocês compreendam que sempre vai... Um elemento em A corresponde a um elemento único em B, tá? Então, o que a gente pode concluir disso? Que o conjunto A, que é de onde está partindo a informação, é chamado de domínio. Domínio de F ou domínio da função F, tá? E é denotado, como a gente costuma escrevê-lo, né? Dessa forma aqui, ó, por um D da função em parênteses, tá? D de domínio, parênteses F, porque é a função F, tá? Se fosse uma função G, seria DG, tá? E o B, ele é chamado de contradomínio. Ou campo de valores de F. Também é chamado de imagem, né? Certo? É interessante essas nomenclaturas porque vocês vão... A partir de agora a gente vai tratar tudo como domínio e imagem de uma função. Então, domínio são os valores que a minha função assume. E a imagem é para onde a minha função vai, para onde os meus valores que saem do domínio estão indo, tá? Então, como que a gente pode escrever isso, né? Então, aquela notação. O que a gente pode falar, então? A gente sabe que a gente tem uma função f
que ela é definida de A, de um conjunto A, para um conjunto B, né? Só que a gente não escreve desse jeito, né? Vocês comumente no ensino médio vocês têm uma função f, que vocês chamam ela de, por exemplo, x, e ela é levada para um f de x, né? Ou a gente só deixa desse jeito aqui, né? Então, dependendo dos valores que eu escolho para x, ela me leva para um f de x, né? Geralmente, quando a gente faz o gráfico, né, de uma função de segundo grau, por exemplo, vou pegar uma parábola aqui, ó, x², que é exatamente, vou pegar esse gráfico aqui. O x² tem que tocar exatamente tangencial 0 ali. Tá? Finge que tá encostando no 0, tá? Mas, geralmente quando a gente faz isso, vocês chamavam aqui de x e aqui vocês chamavam de f de x, né? Ou seja, x são os valores que eu escolho para minha função e o f de x são os valores que minha função assume para aquele determinado x. Então, vamos pegar aqui, ó. X, vamos pegar aqui, ó. Eu sei que f de x aqui vai ser x². Então, se eu escolher x igual a 1, então tem lá, 1 aqui. Esse ponto aqui. Qual é o ponto que ele vai me devolver aqui? O valor de f de x. Gustavo, é só substituir aqui e calcular f. Exatamente. Então f de x vai ser 1², que é 1. Então esse ponto aqui é 1. Tá? Então é interessante a gente ver isso, porque a gente consegue... Mais pra gente vai ver, a gente vai conseguir fazer gráficos das funções a partir dessa ideia. Tá? Mas por enquanto a gente só vai deixar na nomenclatura assim, tá? Ou a gente pode também, vocês podem ver nos livros como tá assim também. A gente vai ter um conjunto A, eu vou aplicar uma f, né? Eu vou aplicar uma função, ele vai levar para B. Ou eu vou falar que eu vou ter um x que leva num y, essa é a forma mais comum, que leva num y, que a gente também chama esse y de f de x. Essa é a forma que a gente vai ver sempre. Tá certo? E basicamente, funções são isso. São subconjuntos dos reais, né? Que tem uma lei de formação, ou uma regra, né? Que cada elemento de um subconjunto ele tem que se corresponder a um único elemento do outro subconjunto, né? Que a gente denota de elemento único de B, tá? A gente descobriu que o conjunto da onde sai as minhas informações, ou seja, antes de eu aplicar a minha função, a gente chama de domínio da f, né? E o para onde os meus valores estão sendo carregados, a gente chama de contradomínio de f ou imagem da f, tá? Eu vou colocar rapidinho, tá bem curto. Acho que eu vou dar um stop. Vou fazer um outro vídeo só falando de exemplos, que é mais fácil do que eu escrever aqui. Mas funções são basicamente isso, né? Só para terminar, vou fazer o seguinte. Imagina que o meu conjunto é esse, tá? Então esse é o meu A e o meu B. Certo? São duas coisas totalmente diferentes. Vamos supor que eu tenho um 3, um 4 e um 5. E aqui eu tenho, sei lá, um terço, um quarto e um quinto. Supor que tenha isso, bem básico, só para vocês entenderem. A função, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar uma informação como esse 3 aqui, levar ele para esse 1/3 aqui, tá? Ela vai pegar esse 4 e vai levar para esse 1/4. Ela vai pegar esse 5 e levar nesse 1/5. Então, essa setinha que eu estou fazendo não é nada mais, nada menos do que a minha f de x
ou G de X, ou H de X, chame do que você quiser, tá? Tá bom? Isso que a gente chama de diagrama de Venn, né? E é uma forma de a gente representar as funções, tá? Então, vocês não vão precisar ficar fazendo isso toda hora, tá? É só no começo mesmo pra gente entender como que funciona. E no próximo vídeo, então, eu vou mostrar alguns exemplos, né? De como montar esses diagramas e tudo mais. A partir dessa definição aqui. E eu vou mostrar também como quando a gente tem um exemplo de ter uma leizinha assim, né? E a gente tem um caso que não é uma função, né? Então a pergunta que eu faço que eu vou responder depois no próximo vídeo, é quando nós podemos saber que uma f, uma g, uma h é ou não é uma função, tá? Então a gente vai descobrir isso no próximo vídeo, tá bom? Bem curtinho esse, é só para ter uma introduçãozinha mesmo nesse novo conteúdo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, apesar de ter sido bem breve, tá? Qualquer dúvida, coloca nos comentários ou mande uma mensagem, tá? Agradeço novamente, fiquem todos com Deus, tá? Ótimos estudos para vocês, um grande abraço e eu fico com vocês, tá? Até mais!